Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. André Luiz nos fala destas graves doenças que nos acometem, nós, espíritos imortais encarnados. E ele dá o título de solicitação fraterna, de como devemos agir nessas situações, se nós estamos com essas enfermidades ou se convivemos com pessoas que estão passando por essas dificuldades. Ele diz para nós ajudarmos com a nossa oração, ou seja, em silêncio, na nossa oração, na nossa prece e também no nosso contato silencioso no dia a dia, desejando verdadeiramente o bem para essas pessoas, respeitando-as, emanando boas energias para elas. Então, ele nos orienta pela nossa oração, pelas nossas vibrações, nós buscarmos auxiliar aqueles que jamais encontram tempo ou recursos para ser úteis, para serem úteis aos outros. Que essas pessoas que pensam somente em si, que ficam muito presas ao egoísmo, ao culto ao ego, que isso produz muito sofrimento para a própria pessoa e para aqueles que com ela convivem, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. Ninguém me entende, ninguém reconhece o que eu faço. Essas pessoas, quando nós estamos neste movimento, nós não conseguimos perceber as benesses que a vida nos traz. E oremos para quem assim passa no dia a dia, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações. Até mesmo quando o bem chega até nós, muitas vezes a gente só consegue ver o mal. E a gente vê que pessoas adoecidas, deprimidas, muito ansiosas, geralmente só estão conseguindo ver o mal, mesmo quando o bem chega até elas. Então oremos por essas pessoas que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas não acendem uma vela no chão. Então que ficam planejando, quando minha vida estiver assim eu vou ser uma pessoa melhor. Quando? E no dia a dia não agem, pouco fazem. Ficam somente no mundo das ideias, no mundo ideal, e não vivem o único tempo que nós temos nas mãos, que é o aqui e o agora. Que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, ou seja, quando é para engrandecer o ego. Então ficar em torno de si próprio, como se fosse o centro do universo, ficando insensível às necessidades alheias. Oremos também por estas pessoas e observemos se não estamos assim agindo. Que se acreditam emissários especiais, credores de benefícios e exceção. Então, o acreditar-se
como se diz, o queridinho de Jesus, como se fosse, merecesse exclusividade, privilégios na criação, também é algo que produz muito sofrimento, porque todos estamos na mesma condição, todos somos espíritos imortais, filhos de Deus. Independente do que fazemos ou deixamos de fazer, não vivemos em clima de exceção aqui na Terra, não devemos olhar como se merecêssemos privilégios por fazermos isso ou deixarmos de fazer aquilo. Somos todos irmãos e devemos assim nos perceber e nos compreender nesta jornada. As pessoas que devoram o precioso tempo dos ouvintes falando excessivamente de si. Então também isso dificulta a nossa relação com o outro quando a gente só quer falar da gente, quando a gente não quer ouvir, não quer se colocar no lugar do outro. A gente fica preso ao nosso personalismo. Então, oremos por aqueles que agem geralmente desta forma e observemos se não estamos fazendo isso no nosso dia a dia. As pessoas que desistem de continuar aprendendo na luta humana, aqueles que já sabem tudo, entre aspas, né? que ficam insensíveis às lições que a vida convida, às mudanças que a vida nos convida a vivenciar, especialmente no sentimento, no pensamento. Aqueles que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas. Então a desculpa, mas também o outro fez isso comigo, por isso que eu fiz aquilo. Mas a desculpa, né? A desculpa ou a culpa, eu não mereço, são movimentos onde nós fugimos da nossa responsabilidade, né? Da responsabilidade da nossa própria vida, das nossas escolhas. Então, viver na desculpa ou na culpa é uma forma de nós paralisarmos, estagnarmos na nossa jornada. Cuidemos com a culpa e com a desculpa. Oremos também por aqueles que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo. Ou seja, que vem, como a gente diz, para um reencarnator, né? Vem para viver as experiências, para progredir na encarnação, mas que vem como se estivéssemos passeando pela Terra, como orquídeas, né? Somente enfeitando, somente passando sem vivenciar aquilo que precisamos vivenciar, que é o cumprimento dos deveres, o desenvolvimento das virtudes. É para isso que estamos aqui, para vivermos este bom combate, que é o combate íntimo, de nos melhorarmos, de nos conectarmos com as leis divinas. Aqueles que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, né? O tal do orgulho, do egoísmo, os grandes males que dificultam o nosso caminhar, que nós devemos gradativamente extirpá-los, né, de dentro de nós, desenvolvendo as virtudes do altruísmo, do amor, da tolerância, da compaixão. Aqueles que se fazem culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Então, como é adoecedor a gente ficar só falando do quanto que a vida está difícil, das doenças, dos conflitos, de focar o nosso sentimento e a nossa atenção somente nisso. Então, oremos por essas pessoas e observemos se não estamos fazendo isso no nosso dia a dia. E finaliza dizendo que estas pessoas são doentes graves que necessitam do amparo silencioso das nossas orações, da nossa companhia, da nossa vibração. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.